Graças a Deus, graças a Deus. Meus irmãos, nessa noite nós estamos assim felizes com o que Deus tem feito em nossas vidas, tem nos sustentado. Nem sempre nós passamos momentos tranquilos. Essa noite nós vamos contar com a presença do nosso querido irmão e amigo, missionário de Deus, nosso irmão Paulo Gato. Nós já trabalhamos juntos muitas vezes, em muitos lugares, trabalhamos pregando o Evangelho, falando do amor de Deus. E houve um tempo que eu usava barba, então nos chamavam de irmãos, né? Nos chamavam de irmão. E às vezes eu ia num lugar, levar a palavra, depois ele ia e falava: teu irmão passou aqui. O inverso também era verdadeiro. Quando eles chegavam, mas passou um rapaz aqui, só mais alto que você. E nós temos essa alegria de conviver com esse amado irmão já por longa data. O irmão sabe que nós, para hoje, teremos o pastor Renato. O pastor Renato é de Camboriú. Nós marcamos com ele já há um bom tempo para estar aqui conosco essa noite. Na terça-feira, agora eu falei com ele, trocamos informações sobre todo o procedimento para cá, o que seria. E na quarta-feira, o Senhor o chama para a glória. O Senhor chama para a glória na quarta-feira. Ele vai para a glória, está na glória. Amém. Toda a honra, toda a glória seja do Senhor. Mas eu quero dizer aos irmãos que a gente ficou com o coração muito apertado. Entendemos que Ele está na glória. Sabemos, nos fé, temos confiança nisso. Mas o nosso coração não compactua com a morte. Eu sempre tenho dito que a morte, a mim não me mete medo. Ela me traz tristeza. Quando ela solapa no meu relacionamento pessoas que são da minha querência, da minha alegria, do meu convívio. Mas quando Deus leva alguém que é dele, da forma como levou, glória a Deus, glória a Deus. E quando nós estamos então dizendo: Senhor, o que nós vamos fazer? Como é que nós vamos fazer nessa semana? Eu confesso, irmãos, que eu fiquei em paz. Não, Deus suprirá. Deus suprirá, porque é a obra do Senhor, Deus suprirá. E estava orando quando o presidente Francelo me liga e fala: tem um nome para sugerir, que é nosso amigo comum, Paulo Gato. E nós falamos: glória a Deus, é ele mesmo. Eu ligo para ele, explico a situação, porque nem sempre é muito elegante convidar o preletor na semana da preleção. Mas expliquei para ele a nossa situação. E ele prontamente, gentilmente, amorosamente se colocou à disposição, está conosco essa noite. Eu repito, nós temos uma longa data de amizade, de trabalho do Senhor. E Paulo, eu convivi com a conversão dele. Eu fiz parte do grupo da conversão dele. Então eu me sinto realmente nesse momento extremamente alegre e feliz de poder tê-lo conosco nessa noite. Até me sinto muito de não ter o chamado antes, né? São coisas da vida que o DNA da carteira de identidade às vezes faz a gente ter problema, né? Mas eu louvo a Deus pela tua vida, meu irmão querido, né? Baixa a cabeça e vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esse privilégio de termos nesse momento o teu servo, o teu emissário, para trazer a Deus a palavra que o Senhor já colocou no coração dele para nós outros. Enche, ó Deus, de graça, virtude, enche, ó Pai, com unção, e que nós todos aqui possamos estar plenamente e completamente dispostos no Senhor. Que toda obra das trevas nesse momento caia por terra em nome de Jesus. Que todo ataque possa ser completamente inútil na mente de todos nós aqui, na disposição física, emocional e espiritual em nome de Jesus. Mais uma vez, Senhor, nós entregamos esse momento em nome do nosso irmão, porque sabemos que, Deus, esse é o momento do Senhor para nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, Anísio. Boa noite, igreja. Boa noite. Eu acho que contaram a minha vida para esse rapaz, né? Os louvores iniciais aí, aquilo que parecia impossível está aqui. Glória a Deus. E um barco perdido à deriva era ele. Eu
O Anísio já comentou, já apresentou a Maísa, minha esposa. Temos 27 anos de casado e Anísio são 22 anos já que nós vivemos essa história. Hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco dessa história. Parece que 11h30 vai servir um cafezinho, né? Então, maravilha. Temos uns convidados só para apresentar e falar o horário certo para não me perder na hora. Esses 27 anos que convivemos, a Maísa e eu, quase 28 e alguma coisa que nos conhecemos, é um pouco do que eu quero falar para vocês, mesclando com alguns versículos e aquilo que temos vivido hoje, quando aquilo que a música falou do sofrimento, da tristeza, da dor, do perdido. Pensa num homem perdido, era ele. Eu não sei aqui quem já faliu. Eu já. Eu não sei aqui quem já teve doente, como falou a música, e à beira da morte. Eu já. Alguém aqui já teve toxoplasmose? Eu já. Alguém aqui já teve cisticercose? Eu já. Quem não sabe, a sinominha ainda aquele bichinho da carne do porco na cabeça, vai comendo a cabeça, vai doendo, vai morrer. E é interessante que sempre tem alguém que conhece alguém que já teve. Alguém aqui já esteve à beira de tanta tristeza e depressão que pensou em suicídio? Eu já. Vou parar por aqui, senão vai ficar realmente, nós vamos ocupar todo o tempo. Mas eu queria compartilhar com a igreja uma palavra de uma outra experiência que eu tive também. Como eu falei, nós vamos mesclar uma experiência de vida, um testemunho, com a palavra de Deus que hoje nós sabemos e conhecemos. Há um tempo atrás, nós estávamos acompanhando um amigo, conhecendo a palavra, e você sabe que existe uma coisa chamada o inimigo, que usou outra pessoa e falou para esse rapaz: ó, faz o seguinte, eu não dá muita bola para esse pigato não. Esse cara é muito entusiasmado. Falei, que coisa interessante. E ele veio me falar isso. Eu falei, interessante. Mas mexeu tanto comigo que eu falei, senhor, eu vou fazer um estudo sobre entusiasmo. E é isso que eu quero compartilhar hoje com você. Porque sabe o que é entusiasmo? É em Deus. Eu falei, então não estou tão errado. E fala de crise, fala de dificuldades. O Franciano falou de banco. Eu fui gerente de 6 bancos, a Maísa de 8. Eu sei o que é negociar. A dificuldade do outro lado, eu acho que é maior ainda. Mas nós vivemos um período de juventude e de carreira profissional que, ao meu ver, da onde eu vim, tudo era lucro. Sabe aquele ditado que, para quem não tem nada, metade é 100%? Era eu. Eu tive uma carreira bancária, onde nos conhecemos, tive uma ascensão financeira que mexeu comigo muito. E com o passar do tempo, aquilo tudo passou, eu fui ter uma experiência empresarial e quebrei, fali. Se fosse numa época dessa, eu não me levantava mais. Mas a palavra que nós vamos compartilhar é exatamente isso. Onde você estiver, não importa o lugar, Jesus vai te encontrar. Amém. Aí Deus escolheu, olha aqui, uma semana maravilhosa, porque na quarta-feira passada, eu fiz 22 anos com Jesus. Não parece, mas tenho 22 aninhos. Eu quero convidar a igreja a abrir a Bíblia, no texto lá de Números 13:30, nós teremos um versículo chave onde eu quero usar como a base para nós compartilharmos isso. E o que eu quero falar para você hoje é que se você está desanimado, você está preocupado com as agrúrias da vida,
Meu desejo hoje é que você saia daqui pelo menos com uma pontinha dessa esperança. Eu estava fazendo um estudo recentemente. Existe um psiquiatra, um austríaco lá, que sofreu as agrúrias do nazismo, e ele fez um estudo. Ele foi um dos presidiários lá, e ele resistiu a todas as torturas porque ele tinha esperança em Jesus. O estudo dele fala que o homem pode ficar 21 dias sem comida, 3 dias sem água, até 8 minutos, que é bastante longo, sem respirar, mas não pode ficar 1 segundo sem esperança. Chama-se David Frankl. Estava estudando sobre ele lá e eu lembrei. Deus usa esses momentos para eu lembrar o dia em que eu perdi a esperança. E depois lembrar o dia em que Jesus me resgatou, porque Jesus é a esperança. Amém. Ele nos traz a vida. Números 13 e 30 vai falar do Caleb. Caleb lá no Números 13 e 30 fala assim, eu vou ler até em 2 versões. Na NVI fala: então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Na nova versão fala o seguinte: aí o povo começou a reclamar contra Moisés, mas Caleb os fez calar e disse: vamos atacar agora e conquistar a terra deles. Nós somos fortes e vamos conseguir isso. Eu quero compartilhar com você a força de Jesus em você. Quando eu fui ler lá sobre o entusiasmo, coincidiu que eu estava estudando lá um pouquinho de grego. Entusiasmo é entheos. Deus em você. Se você é uma pessoa que não tem entusiasmo pela vida, precisa de uma gotinha de Jesus. Só uma gotinha de Deus, de Jesus na sua vida, vai trazê-lo para essa nova etapa. Quem era o Caleb? O Caleb era um dos 12. Moisés escolheu lá os 12 para saírem para ver a terra prometida e trazer um relatório daquela terra. 10 voltaram para aquele magnífico relatório que a maioria de nós recebe. Não vai dar, a coisa é feia, o gigante é grande, nós vamos perder, a guerra vai ser, nós vamos ser derrotados. Mas Caleb tinha um companheiro chamado Josué, e voltou e trouxe um relatório ao Moisés e falando o seguinte: vamos, porque nós vamos conseguir. O Senhor já prometeu e a vitória é nossa. Por que eu estou falando de entusiasmo? Porque eu vou fazer um periodinho agora de 45 anos. O meu tem 22. O Caleb era muito mais persistente. Quando voltaram, existiu uma promessa de que ele herdaria uma parte daquela terra. Hebrom era a promessa de Moisés a Caleb. Moisés já havia morrido, Josué já era o líder. Caleb procurou Josué e falou: amigo, sou eu, o seu companheiro, vim aqui requerer a minha posse. Quando fomos, eu tinha 40 anos, agora eu tenho 85 e tenho a mesma força da época para subir lá e lutar e tomar posse da minha terra. Quem de nós aqui consegue esperar 45 anos por uma promessa do Senhor? Eu vou confessar para vocês que eu não aguentei 6 meses. Do período em que as coisas começaram a enfeiar. Quem já deu uma quebradinha aqui sabe do que eu estou falando. Quando a coisa começou a enfeiar, começou a escurecer, a minha alma escureceu junto. Mas eu já tinha passado um periodinho também parecido. Eu comecei a ser tomado por uma tristeza tão grande que a desesperança tomou conta da minha vida.
Agora eu leio aqui que o homem esperou 45 anos pela promessa que o Senhor fizera para ele. Aí ele vai lá, procura Josué e fala: Josué, hoje eu tenho 85 anos. Isso está lá em Josué 14, depois se você quiser dar uma olhada na sua Bíblia. No 14:11 fala assim: ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Hoje, eu quero convidá-lo a sair daqui com vigor para enfrentar a partir de amanhã, segunda-feira, com a mesma força que o Senhor deu para esse homem, que Ele dê para nós. Amém. Você e eu, como Jesus, enfrentamos qualquer barreira. Amém. Então, o Josué era um homem extremamente entusiasmado, ele não desistia. Se você for procurar na Bíblia, ou nas lições, ou nas versões, ou em bons livros, fala que quem mais lutou e nunca desistiu foi Jesus, por você e por mim. Pensa no sujeito que nem eu. Só a graça de Deus e a misericórdia de gente que já tinha conhecido esse Jesus, para dedicar tempo a mim. Além da tristeza, existia uma coisa em mim chamada arrogância. Não aceitava, não conseguia ver a esperança em Jesus Cristo, uma nova vida. Teve que afetar, no meu caso, aliás, eu acho que é o órgão mais sensível do homem, chama-se bolso. E quando você vê que não tem mais nada, quando você vê que tudo ruiu, que não restou mais nada, tem aquela mão maravilhosa. E sabe que, recentemente eu também, ouvindo uma palavra, Deus não tem corpo, Deus é espírito. Então Ele precisa usar alguém que vá lá e estenda a mão para você, como alguém estendeu a mão para mim. Ou quem te convidou nessa noite para estar aqui, que já viveu essa transformação em Jesus Cristo, que já sente esse entusiasmo, essa luta pela vida, ela não vai acabar nunca. O dia que a luta acabar, você vai estar com o Senhor como nosso convidado aqui. Enquanto estivermos aqui, a luta continua, mas com Jesus. Há uma diferença. Eu estou nessas 22 anos de caminhada, mas aprendendo a cada dia. E nesse estudo, num dos estudos do entusiasmo, eu achei em outro livro, que chama Como Edificar uma Igreja Evangelística. O autor lá, ele chama McDouglas, ele cita 4 situações para você ser uma pessoa entusiasmada. Eu quero compartilhar com vocês que são decisões. A primeira fala assim: tenha decisão de ser entusiasmado. Deus nos dá o livre-arbítrio para recebê-lo como Senhor, ter Jesus Cristo como Senhor, e para você tomar decisões da sua vida. Uma delas é a decisão de ser entusiasmado. Então, você tem que tomar a decisão de ser entusiasmado. Vamos lá, vai dar certo. Continue firme, o Senhor é contigo, você se incentiva a isso. Se você não lutar por você mesmo, ninguém luta. Jesus está ali do seu lado, mas a decisão é sua, de entender, aceitar e ter essa caminhada. Segundo item, junte-se aos entusiasmados e fuja dos pessimistas. Você está aqui nessa noite, não é por acaso, porque isso aqui é uma união, uma comunidade com um princípio e um objetivo: Jesus. E como eu falei, ninguém mais é entusiasmado que Ele, ninguém nunca deixou de lutar mais do que Jesus. E para fugir dos pessimistas,
Quem já, por acaso alguém aqui conhece algum que você vai falar alguma coisa aí, tá feio. E não me fala isso, não vai dar certo. A coisa está brava, está em crise, o Brasil já era, ninguém presta. Não, fuja desse. Fuja desse. Diz o estudo. Terceiro, aprenda cada vez mais sobre a sua tarefa e os seus objetivos e os propósitos de Deus para a sua vida. Você tem que saber o que quer. Você tem que saber que Deus te capacitou, que Deus colocou em você a experiência e a capacidade da luta, mas a vontade e a decisão de lutar é sua. O quarto item, que muita gente se perde, aliás agora está em moda, inteligência emocional, fala que mantenha suas emoções sob controle, nunca se deixe dominar por elas ou pelas circunstâncias da vida. Eu deixei. As circunstâncias da vida me tiraram a vontade de viver, de continuar, de ter esperança. Eu era um suicida potencial, triste, doente, não tinha mais motivo nenhum para viver. Eu confesso que, evidente que você, quando vive o próprio problema, não consegue muitas vezes ver o problema dos outros, mas eu não conheci ninguém mais triste que eu naquele período. Alguém que já ficou 30, 40 dias sem vontade de tomar banho, sem vontade de tirar o pijama, sem vontade de sair de casa, sem esperança nenhuma. Sabe, não faz muito tempo. Estou falando de 1995. Minha filha fala, pai. Minha filha, pai, nem eu era nascida ainda. Eu falei, pois é. Mas eu já estava sofrendo. Até que alguém levanta, chamado por Deus, entra na minha casa, um grupo como esse, de gente que já tinha experiência com Jesus, já sabia de Jesus, e chega na minha casa e fala, há esperança sim. Jesus nos mandou aqui para orar por você. Eu falo, mas como? Eu não consigo reagir. A Marisa vivendo esse período de nova vida, conhecendo Jesus, trazendo para dentro da nossa casa, lutando para sustentar a casa, porque eu não tinha força nem para trabalhar. Um homem viciado em trabalho, desesperançado, desesperado. Entra alguém na minha casa. Aliás, não sei se aconteceu em algumas casas isso também, que o povo entra e entra em bando, né? E sempre tem um no violão, né? E chega cantando, chega louvando, e Jesus te ama, e Jesus quer mudar a sua vida. E hoje nós viemos aqui para orar por você, e eu estava muito triste. Muito triste. Eu costumo comentar na Radonep que na época o Faustão estava no auge. Eu estava lá no meu sofazinho, ele falava assim, ó, você aí de pijaminha marrom no sofá, será que esse cara está me vendo? E que é isso? Estou ficando louco. Pobre e triste eu já estava, desesperado, a ponto de loucura, não tenha dúvida, que existe cercose, o bicho ia comer minha cabeça. Depressivo, lembrei, esses dias tinha dado um apagão na minha memória, tomando fluoxetina. Eu lembro até do dia que o cara me explicou aquilo, não, vou te dar isso aqui, que era a essência do Prozac, isso vai te dar uma paz. Eu achava que aquilo ia dar paz para mim. Dá nada. Paz só Jesus. Só Jesus. E naquele momento de desespero, naquele momento de tristeza, Deus levantou alguém para ir lá na minha casa, fedido,
sem tomar banho, triste, desesperado, para dizer: levanta, que Jesus vai levantar você. Nós viemos aqui para te trazer esperança, viemos aqui para falar de vida. Foi uma vez, foi duas, povo insistente. Lembra que eu falei que eu era duro na queda? Mas, na terceira, na quarta, olha o dia. Quando alguém é servo do Senhor, não tem hora, que quem manda no seu tempo é Jesus. Dia 15 de novembro era um feriado, como foi essa semana. Temos alguns conhecidos e famosos por algumas passagens. Um deles é o Naor. O Anísio conhece também. Eles tinham um churrasco. Aí, acredito eu, que a Maísa falando com alguns deles: hoje o Pigato está desesperado. Eu acho que ia ser o dia do meu final. E eles ligaram, reuniram aquela turma, foram lá para nossa casa para falar conosco, para orar, para abraçar. E esse amigo nosso que falava assim: o homem que fica feliz para valer, o homem é feliz de verdade quando ele ganha 100 abraços. E hoje nós vamos te abraçar por um mês. Aí fazia fila do abraço para o meu lado, e eu lembrava daquele período lá do banco, quando se falava: o homem é homem de verdade quando ganha seu primeiro milhão. Eu vejo às vezes na televisão, em alguns lugares, gente correndo atrás do primeiro milhão. Que engano, gente. Eu corri a vida inteira atrás do meu primeiro milhão, cheguei lá e perdi. Do que valeu? Mas aqueles abraços, aquelas pessoas, então eles se reuniram para ir na nossa casa, estavam organizando um churrasco. Esse amigo nosso esqueceu a carne no chão, no portão da casa dele. O cachorro comeu a carne dele. Ele é um pouquinho atrapalhado. Depois que ele chegou lá em casa, ele falou: mas a carne do churrasco está onde? O cachorro comeu a carne. Mas glória a Deus. E realmente, naquele dia foi o fim da minha vida, o fim da minha tristeza, o fim da minha agonia. Porque naquela noite, ou naquela tarde, na mesma sala da minha aflição, na mesma sala da minha tristeza, na minha sala de noites e noites de agonia, eu entreguei minha vida para Jesus. Eu lembro da roda daqueles amigos, de irmãos na sala, que depois de algumas visitas, já vai ficando mais íntimo, vai tendo mais liberdade. Eles me abraçavam, conversavam, oravam. E naquela roda de oração, naquele dia eles me convidaram a orar, entregando a minha vida para Jesus. Eu costumo falar nesse caminhar de tanto tempo, que quando no banco ou na vida empresarial eu fiz muito negócio. Muito negócio. Ontem mesmo nós fomos na Acritas fazer uma visita, tinha lá um senhor, eu tenho uma memória, eu acho que foi aquela travada que deu na época, agora ela tem, mas eu lembro o nome, CPF, número de conta, tudo. Aí tinha um senhorzinho lá e eu falei: o senhor é fulano de tal empresa, assim, assado, cozido. Ele olhou, assustado. Eu falei: não se preocupe, que só faz 35 anos que nós não nos vemos. Então, por que eu estou falando isso? Porque eu quero viver. Aquela tristeza toda que eu passei, aquele período todo que eu passei de tristeza, naquela tarde na minha casa, eu falei assim: Senhor Jesus, venha ser o meu Senhor e o meu Salvador. Escreve meu nome no livro da vida em Jesus. Para que eu vou perder o entusiasmo agora? Por lutas do dia a dia, eu sei o final. Está aqui o Caleb. Caleb foi lá 45 anos depois dizer: amigão, é meu, Hebron é meu, vou tomar posse. Ainda tem uns gigantinhos lá, mas com 85 anos eu ainda tenho força para lutar. Eu quero chegar lá. Eu quero continuar falando desse Jesus. Tenho até anotado aqui. Logo depois que nós começamos essa caminhada, Marisa e eu fomos jantar na casa de um amigo.
só Jesus. Ele não consegue falar de outra coisa, ele vai passar. Vai passar. Eu nunca mais encontrei, mas eu quero encontrá-lo para dizer, amigão, não passou e só aumenta, deve ter alguma coisa. Só aumenta. Eu não consigo parar de pensar o que seria da minha vida sem Jesus. Cantamos aqui aquilo que parecia impossível. Jesus mudou minha sorte, me livrou da morte. Um homem que pensava em morrer, apesar de que Paulo também fala na palavra que para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Mas eu acho que Deus ainda tem alguma coisa para nos usar aqui. Então aquele homem que queria morrer para fugir de todos os seus problemas, hoje eu quero viver todo dia. Nós temos 2 filhos, o Gabriel tem 25 anos e a Paula vai fazer 20. Ela fala para mim assim, pai, como é que pode acordar cantando todo dia? Eu era tão triste, né? Hoje eu canto. Muito. Às vezes acorda a família. Ontem eu tive um probleminha, eu acordei às 3h37. Daí eu vou fazer o quê? Mas eu canto baixinho daí, porque senão eles me tocam de casa. Mas eu estou lá, eu fico e tenho um convite para você depois, para você fazer o que eu tenho feito. Lá na sua casa, lá na sua empresa, lá no seu emprego, lá na vila, onde temos os nossos negócios, podem me chamar de louco, eu paro lá na frente e falo, Senhor, aqui é seu, aqui é consagrado a Ti, tudo que tem aqui dentro, tudo que se relaciona a nós, eu te entrego, porque o Senhor é o dono, o Senhor é o Rei, o Senhor é o Santo, e nós não estamos em Cristo. Estamos na luta como todo mundo. Pode me chamar de louco, às vezes fico meio encabulado, eu faço dentro do carro, até por causa do horário, muitas vezes chego meio cedinho. Pode ser um probleminha de DNA também, como o Anísio já falou, mas eu gosto de acordar cedo e gosto de declarar Jesus Cristo. A luta vem, eu falei, mas eu temos 27 anos de casamento, tivemos uma recente que eu vou compartilhar com vocês, nessa caminhada com Jesus. Não adianta eu chegar aqui e dizer para você, é um mar de rosa, tudo é maravilha, não. O que eu quero dizer para você é que Jesus está junto em todas. Tivemos recentemente uma experiência com o Gabriel, nosso filho amado, querido. Gabriel é militar, saiu de casa cedo, ficou fora um tempo, voltou e começou a cair na noite. Você já chorou por filho? Eu já. Você já se preocupou com filho? Nós já. Aí, bebedeira, noitada, carro batido, entre outras coisas, e nós começamos a entrar num período de muita tristeza. Eu falava, Senhor, quando eu não te conhecia, eu até poderia aceitar isso, mas e agora? Aí, orando, uma tarde ou uma noite, mas eu estávamos orando. Aliás, eu vou fazer um parênteses, tem um sofá lá em casa, que se um dia ela tirar, é divórcio. Esse sofá faz parte da minha história. O sofá da tristeza, o sofá da alegria e o sofá da minha canção matinal. Agora, então nós estávamos ali orando, chorando aquele filho, e Jesus chorou lá, lágrimas de sangue. A minha eu não conseguia ver, mas meu coração sangrava. Meu coração sangrava e eu estava lá orando e lembrei, meu carro está lá fora. Só um pouquinho que eu vou guardar o carro. Quando eu dei a partida no carro, sabe quando o rádio fica ligado e liga na hora que você liga o carro? O cara fala assim, meu amigo, sabe quem é o maior inimigo do diabo? Eu falei, calma, só liguei o carro. O que é isso? Ele falou, o maior
inimigo do diabo é uma mãe de joelhos orando pelo seu filho. Eu falei, muito obrigado. Naquele momento eu tomei posse da vida do meu filho para Jesus Cristo. O Gabriel está na igreja, fazendo discipulado, vai se batizar. E temos vivido momentos maravilhosos. Deus transformou aquela tristeza em alegria. Quem for lá em casa, tem uma geladeira, fizemos um contrato de carinho, assinado pelos quatro. Está meio falhandinho, assim, mas o contrato está lá. Não pode sair de casa sem abraçar e beijar. Tem que mandar mensagem de bom dia, boa tarde, boa noite, com um coraçãozinho de amor. Pensa, manda versículo. Pensa você beijar um tenente. Eu falo, você é tenentão lá no quartel, aqui é meu bitoco. E beijo, e abraço. Aquilo que parecia impossível. Gabriel orando conosco, indo para a célula, indo para o culto dos jovens. Então Jesus transformou a minha vida, e agora no período que nós achamos que tinha perdido. Às vezes estamos sentados lá, ele está sentado na cama dele, lá com o violão, louvando ao Senhor. Então, eu temos um amigo, o Renato, lá da Donep, que ele fala assim, que Deus não reforma nada, Deus transforma. Transformou a minha vida e agora transformou o nosso lar, pela vida do Gabriel também, que quando aconteceu conosco lá que eu perdi a esperança, eu me perdi. Mas agora eu sabia. Falei, Senhor, nós não vamos perder esse filho. Eu tive uma frase que, quando o Gabriel bateu um carro lá, eu falei para ele, eu prefiro te ver morto do que preso. Tem que pensar o quanto isso pesou no meu coração. Mas agora, eu tenho a alegria de falar para você que o nosso filho está servindo a Jesus. A Paula manda uns recadinhos para nós. Pai, o Gabriel está no caixa aqui da lanchonete da igreja. Para ela aqui deu vitória. Agora nós estamos orando para Deus mandar uma namorada para ele também. Serva do Senhor, temente a Deus, porque aonde ele ia, eu falava para ele, lá não é, a sua princesa não está lá, porque quem ora aqui é o seu pai. Para Deus te dar a alegria de servir a Jesus com a sua casa toda. Então aquela tristeza toda do passado, Jesus foi mudando e transformando. Tivemos essa luta momentânea, mas nós já tínhamos a certeza da vitória. Raiz e eu juntos oramos por esse filho e estamos colhendo. É agora, estou falando de 4, 5 meses atrás, no máximo. Maio. Então, é o mar de rosa? Não é não. O mar é revolto, mas Jesus está no barco. E é esse Jesus que eu vim falar hoje para você convidar para entrar no seu barco, para entrar nessa caminhada. E voltando para a minha cantarolia de manhã, eu cheguei e lembrei de uma anotação que eu fiz aqui, que entusiasmo também pode ser um estado de excitação da alma quando esta experimenta uma paixão excessiva. Eu sou apaixonado por Jesus. Vou repetir. Um estado de excitação da alma quando esta experimenta uma paixão excessiva. A mudança no meu interior foi tão grande que eu não tenho como conter isso. É por isso que nós compartilhamos esses 22 anos também de Adonep. Eu não lembro quantas vezes já fomos ou andamos por aí falando, testemunhando
daquilo que Deus fez nas nossas vidas. O dia que eu parar de falar isso, é porque eu morri. A palavra fala lá em Atos 4:20, se eu não me engano, que é: não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. E eu quero complementar com aquilo que vivemos. Eu tenho vivido a alegria de andar com Jesus. Eu não sei qual é a sua luta, eu não sei qual é a sua tristeza, eu não sei qual é a sua angústia, eu não sei qual é a sua ansiedade, mas eu conheço Deus que pode suprir isso tudo. A Bíblia fala que Jesus é exatamente do tamanho do vazio da sua alma. Se a sua alma está cansada, se a sua caminhada está difícil, o que eu quero compartilhar hoje aqui com você é que Jesus é o Senhor da esperança, o Deus que supre toda necessidade, que aplaca a ansiedade, que supre tudo aquilo que você precisa de amor e de esperança. Eu queria compartilhar essa palavra misturando um pouco de testemunho com a palavra de Deus, para poder trazer isso para você e para mim. Você que talvez ainda não teve um encontro com Jesus, você que talvez ainda não teve a experiência, ou que você talvez não tenha aonde recorrer. Fala, quem é Jesus? É o Todo-Poderoso, é o Deus que pode te trazer a paz e a alegria no seu coração, alegria no seu lar. Nós estamos vivendo momentos de luta, muitas empresas em dificuldade, governo nem se fala. A televisão está aí para mostrar para nós aí, não vai sobrar governante. Parece que tem um projeto para aumentar aí, para fazer um hotel, 1 estrela ali em Piraquara, para hospedar toda a turma nos 1000 apartamentos. É Deus limpando. É Deus limpando. Então, seu emprego, seu trabalho, sua casa, entrega para Jesus. Eu quero assumir um compromisso com vocês hoje. E lá na minha madrugada, eu vou estar orando por você. Eu sei que o Francelo acorda cedo, eu mando umas mensaginhas para ele meio madrugueira, e eu já vi que ele responde na hora. Eu falei, então, mais uma orando por você. Quero usar esse tempo para falar para você que Deus fala individualmente no seu coração. E o meu pedido nesse momento é que o Espírito Santo de Deus esteja tocando na sua vida, na sua alma, no seu espírito. Que você possa sair daqui transformado em Cristo Jesus, como eu fui. Eu tenho ousadia de falar, eu só quero que Deus faça na sua vida o que fez na minha. Transformar tristeza em alegria. Só Jesus. Não tem, hoje nem sei mais se tem, mas não sei se tem fluoxetina, que eu não tomo nem para dor de dente mais. Jesus é o meu remédio. Jesus é a minha alegria. Jesus é a alegria do nosso lar. Quero compartilhar mais uma experiência de... Quando eu falo sempre que aquele homem que perdeu a esperança, conheceu Jesus, renovou a nossa vida, aí Deus deve ter olhado lá do céu e do meu ladinho, porque eu sei que Ele está do nosso lado, e falou, se o sujeito aí melhorou, vou dar um presentinho para ele. No Natal de 96, nós estávamos na maternidade. A Paula nasceu dia 23 de dezembro. Ele nos deu uma filha maravilhosa. Eu costumo falar que ele nos deu uma loirinha, mas agora tem que, antes de sair de casa, olhar a cor do cabelo, né? Pode dar uma mudada assim em alguns dias. Isso foi para selar. Selar a presença de Deus na nossa casa. Hoje somos a Maísa, o Gabriel, a Paula, Jesus e eu. A nossa casa serve a Jesus hoje, com toda a luta,
no todo dia a dia. Mas eu não troco isso por nada. Aquele período de correr atrás do milhão, de conquistar o milhão, de ter todas as coisas que esse mundo oferece, morreu. Não que eu esteja pobre, hoje eu estou muito bem, graças a Deus. Mas eu não preciso não. Se eu perder tudo de novo, hoje eu sei que eu tenho o melhor em Jesus. Agora Deus também sabe as nossas limitações. Então para você buscar isso, não vai buscar sozinho não. Tem aqui a igreja, tem aqui o teu amigo, tem um companheiro de luta, um companheiro tem que ter amigo. Eu li recentemente uma frase do Einstein, que ele fala o seguinte: se você treinar um peixe para subir em árvore, ele não vai conseguir nunca e vai passar a vida inteira achando que ele é um estúpido. Então às vezes você tem limitações, nós temos limitações. Então veja onde está a tua capacidade, veja onde, para que é que Deus te chamou. Está em luta hoje, por quê? Agora você sabe que Jesus pode te trazer essa resposta. Então eu quero, nesse momento, estar orando, que foi uma das coisas que eu aprendi nessa caminhada também, é ler a Bíblia e orar, buscar em Deus a resposta. E a minha oração nessa noite é pela sua vida, pedir para que Deus faça na sua vida o que fez na minha. Eu duvido que você não tenha a necessidade e a vontade de compartilhar isso depois, para falar que Jesus Cristo mudou meu viver. Tem até uma canção que fala isso, e tem outra canção que fala que há um lugar de descanso, e este lugar é no Senhor. Eu queria estar orando agora, eu queria convidar a igreja a se colocar em pé. E eu queria colocar agora diante do Senhor as nossas vidas. Estar orando e pedindo a presença de Deus na sua vida, na sua casa, no seu lar. Se você puder fechar os seus olhos, reclinar sua cabeça. Queria convidá-lo agora a colocar a sua vida diante do Senhor. Eu coloquei um pouco da minha aqui. Como é que está a sua vida hoje? Você está desanimado? Está desesperançoso talvez? Ou nem isso? Você ainda não teve um encontro verdadeiro com Jesus? Pode convidá-lo nessa noite a participar da sua vida, da sua história, e que Ele venha fazer na sua vida aquilo que fez na minha, que venha fazer na sua casa o que fez na nossa, e que nós possamos nos alegrar, como eu tenho me alegrado, com amigos, com irmãos, de estar compartilhando a verdade de Jesus. E essa verdade é a verdade que traz esperança, que traz alegria. Se você ainda tem a necessidade do remedinho, da fluoxetina ou de qualquer outro, eu quero declarar aqui que a cura e a bênção vem do Senhor Jesus. Senhor, eu quero declarar a tua bênção, aleluia, a tua graça, o teu amor maravilhoso sobre a tua igreja. Senhor, cada família aqui representada seja tocada pelo poder maravilhoso do nome de Jesus. Que a consolação do Santo Espírito Santo seja sobre cada coração, cada mente, cada alma cansada. E a esperança brilhe, a alegria venha a ser verdadeira em Cristo Jesus nessas vidas. Eu declaro a bênção do Senhor sobre cada um aqui em nome de Jesus. Eu quero também continuar com a cabeça baixada, com seus olhos fechados. Isso é um momento individual. Quero fazer uma pergunta. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, você nunca fez aquela oração que eu fiz há tanto tempo atrás,
e você tem um desejo nessa noite de conhecer esse Jesus, de entregar sua vida, de ter uma nova caminhada, me dá só um sinalzinho com a mão. Toma, eu quero. Só um sinal, por favor. Alguém aqui ainda não teve essa experiência com Jesus e gostaria de entregar a sua vida a Cristo? É uma oportunidade agora. Se você quiser tomar posse, eu lhe convido nesse momento. Se não tivermos ninguém aqui nessa noite que queira entregar sua vida para Jesus, ou se todos já têm essa caminhada, eu quero orar abençoando a igreja, convidando você num segundo momento de oração, entregar a luta. Qual é a sua luta nesse momento? O que é que você tem lutado? É financeiro? É doença? É familiar? É de relacionamento? É o seu filho? É a sua casa? Coloca diante do Senhor e nós vamos orar, pedindo a bênção do Senhor sobre a sua casa. Deus, em nome de Jesus, quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui. Te agradecer, Senhor, porque o Senhor é bom, é santo e é justo. E declarar a tua bênção, Senhor, sobre esta igreja, cada família, cada casa aqui representada, Senhor. Aquele que tem trazido uma dor no seu coração, o Senhor é o bálsamo. Aquele que tem passado por dificuldades, o Senhor é a orientação e o caminho. E aquela casa, Senhor, que ainda não tem Jesus Cristo, que o Senhor esteja entrando com a providência, com a alegria, a graça e o seu amor. É a minha oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Anísio, pode se assentar. Eu agradeço a todos. Amém, graças a Deus. Queridos irmãos, o amor e o poder de Deus é algo tremendo. E Ele está disponível aqui. Nós não poderíamos deixar esse casal sair sem nos abençoar de maneira mais pontual. Nos abençoar de maneira mais pontual. Então, se você tem, irmão, algo na sua vida para entregar para Jesus, algo do seu casamento, algo da sua alma, algo das suas lutas, algo dos seus filhos, o que Deus fez na vida deles, envolve questões com filhos, envolve questão de fórum íntimo, envolve questão de ordem financeira, material, carência, questão que possa ser de uma insegurança por conta das circunstâncias. Nosso Deus é um Deus que opera poderosamente. Não é um Deus que operou, ainda que Ele não tenha feito, mas é um Deus que opera, e amanhã vai operar de novo, depois da manhã de novo. Mas o importante é que hoje é o dia, porque Ele nos trouxe o casal aqui. E o que Deus fez na vida deles, pode e quer fazer na sua. Deus tem autoridade através do seu servo, como Ele mesmo disse hoje. Nós não podemos ser daqui sem receber essa bênção. Como está o teu casamento? Ele perguntou. Como está o teu casamento? Como está o seu relacionamento com os seus filhos, com aqueles que estão lá com você na sua casa? Como está seu coração? Então, os que quiserem receber essa bênção de Deus, vem para cá, vem aqui na frente. Ele vai orar por vocês de maneira pontual, específica. Aí ele já orou de maneira geral, mas nós temos que dar espaço de fé, espaço de confiança em Deus. Minha vida será abençoada como abençoada dele, porque ele veio aqui dizendo assim, ó, o que Deus fez na minha vida fará na sua. Ainda que ele já tenha orado de maneira geral, mas eu sei que você pode colocar a sua vida diante de Deus. A causa, aquilo que Deus